Bem-vindo à Clínica da Família. Hoje nós estamos prontos para o nosso nono lição sobre se preparando para a morte dos outros. Realmente a gente vai começar falando sobre como preparar nossos filhos para a morte de alguém. E a gente, nos primeiros 3 lições, a gente falou sobre como a gente deve se preparar antes a morte de alguém, falando sobre se dando o coração, nossos desejos, aceitar a vontade de Deus, entregando o ente querido a Deus, e também no caso da pessoa ser em coma ou inconsciente, como a gente pode ministrar esta pessoa. E depois, em lições 4 a 7, a gente falou sobre durante o velório, durante esse tempo de luto. A gente falou como ajudar os outros, como honrar Deus, as promessas. A sexta e sétima lição foi sobre as promessas que Deus tem nos dado, que vai dar conforto para as outras pessoas. E o oitavo, o último, rapidinho, a gente falou sobre depois o velório, como a gente pode ajudar outra pessoa, como a gente pode dar conselho, ajuda, o que essa pessoa deve reconhecer. E hoje a gente quer começar falando sobre como podemos ajudar nossos filhos com a morte. Nossos filhos precisam ajuda. E nós, como os pais, a gente precisa também ajuda a como a gente pode ajudar nossos filhos. Eles têm muitas perguntas para nós. E a gente, às vezes, tem muitas perguntas como a gente pode relacionar com o nosso filho neste momento. Então a gente vai tratar essas coisas e hoje a gente quer falar sobre 12, vou começar a falar sobre 12 razões ou 12 perguntas que as crianças fazem acerca da morte. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que o Senhor nos ajuda ajudando nossos filhos a ser preparados para a morte de alguém. Às vezes nos pega de surpresa e eles têm perguntas e a gente deve saber como responder essas perguntas. Me ajuda. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, muitas vezes, uma criança, depois da morte de alguém, um avô, alguém, e eles querem saber alguma coisa. E às vezes a gente mente para eles, que é coisa completamente errada. Mas nós devemos responder com amor, com gratidão a Deus, pelo que Ele está fazendo em nossas vidas, e preparar o filho para a morte de alguém, de responder às suas dúvidas. Uma das perguntas bem comum é por que o avô precisava morrer? Quando ele usa o avô, eu estou falando sobre qualquer ente querido, pode ser mãe, pai, irmão, amigo, conhecido. Mas por que essa pessoa precisa morrer? Por que o avô precisava morrer? E nós devemos explicar que a morte é uma coisa natural da vida. Nós podemos ver que as flores morrem, os animais morrem. E a gente, como pessoas, nós vamos morrer por causa de a gente fica velho e o nosso corpo para de funcionar. Talvez a gente pegue uma doença em que afeta o nosso corpo, enfraquece o nosso corpo, ao ponto que para de funcionar também. Às vezes a gente está num acidente e esse acidente danifica nosso corpo tanto que
não tem jeito para recuperar e o corpo para de funcionar. Então, a morte é uma coisa natural que acontece com todo mundo. A gente explicando para nossos filhos. Talvez se o filho é mais para a idade, a gente pode explicar que por causa do pecado de Adão e Eva, a morte passou para a humanidade, para todos. E explicar sobre a maldição que caiu sobre o mundo, que a doença entrou e a maldade entrou. E que Deus não está culpado por isso. Deus nos ama, Ele quer fazer o bem, mas a natureza da vida é a morte. Uma outra pergunta que as crianças às vezes fazem é: para onde as pessoas vão quando morrem? Bem, a gente pode explicar que o corpo está colocado numa cama especial, uma caixa. A gente chama esse caixão, que ele é bem confortável, mesmo que não sente nada, mas é um leito, ele está colocado e tem um tampa. E este tampo é para impedir que os bichos e os animais desenterrem ele ou comem ele. E a gente quer honrar o corpo. Então o corpo parece que está dormindo e está colocado dentro desse caixão. Agora a alma, o espírito, a gente não pode ver isso, a gente pode ver o corpo dele e que a alma, o espírito dele é a parte que que a pessoa usa para nos amar e nos fazer feliz. E no momento da morte, a alma, o espírito sai do corpo. Este nunca morre, nunca para de funcionar. Se a pessoa aceita Cristo, tem aceitado Cristo, ele vai para o céu e ele vai estar num lugar maravilhoso e não vai sentir mais dor, não vai sentir mais, conhecer mais morte, etc. Está com Deus. Então, a outra pergunta que está feita é: por que uma pessoa boa, como a avó que morreu, mas uma pessoa má, ele não morre? E geralmente está pensando sobre uma pessoa injusta, talvez foi um acidente, talvez foi outra coisa, e que o avô que é tão querido morre, mas os injustos, pessoas que estão fazendo mal, não morrem. E por que o injusto não morre? Nós podemos explicar que a gente não entende tudo, mas a gente sabe que Deus sabe o que é melhor. Sabe o que é melhor para tanto o crente como o descrente. E para, na Bíblia, tem algumas pessoas que Deus gostou tanto que não deixou eles morrer e levou eles diretamente para o céu. Mas geralmente é a vontade de Deus que a gente aprende de aceitar a vontade de Deus, e esta pessoa pode ser um grande incentivo, um exemplo para nós. E o injusto, às vezes Deus quer dar a ele outra oportunidade, Ele ama ele também. E Ele quer dar uma oportunidade para esta pessoa de arrepender-se e confiar em Deus. E tem muita coisa que a gente não entende.
mas a gente pode saber com certeza que Deus ama os dois. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o futuro, Ele sabe o passado. Ele sabe o que é melhor tanto para a pessoa que morreu, tanto para nós. Então, uma outra pergunta. A pessoa dói quando morre. E tudo indica, os cientistas indicam que a morte em si não há dor, não é a dor física. Antes, pode ter uma doença, pode ter um acidente, mas esse é para poucas pessoas. A grande maior parte das pessoas morre inconscientemente, morre sonhando as coisas no sono, quando está dormindo. E as pessoas, quando precisam ir para o hospital, então eles recebem medicina para acabar com a dor. E a pessoa geralmente não morre com dor. Então, outra pergunta é: quando alguém morre, ele está sendo punido? Não, ele não está sendo punido. Às vezes a gente faz alguma coisa idiota e nós causamos a morte de alguém, ou nosso próprio a morte. A gente pode subir numa árvore alta, grande, e cair, perder o equilíbrio e cair. E Deus não está punindo-nos, é nosso descuido. Às vezes a gente come alguma coisa que a gente não deve comer e a gente fica doente. Deus não está punindo. Esse seria mais talvez um caso, não sei se a criança vai entender isso, mas um caso de o que a gente semeia, a gente semeia. Mas Deus não está nos punindo. Raramente é que esse seria o caso. Muito raro. Deus quer usar a morte de alguém para sua honra e glória e para nos incentivar para ir para frente e para honrar e glorificar Ele com nossas vidas. Muitas vezes, se a pessoa é salva, então de imitar essa pessoa nas coisas que Ele fez para Cristo. A sétima pergunta, ou a sexta pergunta: por que os médicos não podem impedir as pessoas de morrer? Bem, eles fazem o melhor possível, mas às vezes eles não conseguem curar a pessoa. Às vezes a doença é tão forte, tão avançada, que eles não pegam em tempo e eles fazem tudo possível, mas às vezes não é possível. Às vezes a pessoa está num acidente, talvez ele cai, ou bate a cabeça, está sangrando, queimado, os médicos não têm jeito para ajudar, mas eles vão fazer o melhor possível. E sim, a gente pode orar a Deus, pedindo a Deus de fazer algum milagre, não tem nada errado com isso. Mas a gente deve entender que Deus tem um plano superior a nós e devemos sempre entregar essas pessoas a Deus. 6 perguntas, às vezes difíceis, às vezes fáceis. 6 perguntas que nós devemos estar prontos para responder. E a próxima vez a gente vai falar sobre mais 6 perguntas que as crianças
tem. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de falar sobre esse assunto. Muito obrigado que a gente pode ter conforto no Senhor, nos dá sabedoria para tratar nossos filhos, nos ajuda de saber como fazer. A gente vai falar mais sobre isso. Pedimos que o Senhor nos abençoe grandemente em vista da morte de alguém. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima vez.